Estamos em contagem regressiva para o UFC 317, onde teremos a luta principal válida pelos títulos pesos leves do UFC entre o brasileiro Charles Oliveira do Bronx e Ilia Topuria. Ilia Topuria segue seu método falastrão e continua falando bastante coisas, dando a entender que está com uma confiança absurda. Para mim é uma indicação que Ilia Topuria pode cair numa armadilha, pensando que está indo para Disney, mas na verdade está indo para a guerra. Nesse vídeo vamos trazer tudo que há de mais atual sobre essa luta, vamos trazer as declarações mais atuais de Ilia Topuria, que sim é um grande lutador da nova geração do MMA, mas eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis assim como ele está dizendo e todo mundo está pensando. E vamos trazer também a opinião de outros lutadores sobre esse assunto. No final vou dar minha análise também e falar um pouquinho sobre esses dois lutadores. Fica até o final que esse vídeo tá bem bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal. Desta forma você se mantém informado e você também me ajuda a crescer e ganhar relevância aqui dentro da plataforma. Bora pro vídeo. Hey! Então, o UFC 317 vai acontecer no dia 28 de junho. Luta principal entre esses dois grandes nomes, o brasileiro Charles do Bronx e Ilia Topuria. Uma luta que muitos brasileiros esperavam, acredito que a maioria dos brasileiros esperavam essa luta, e teremos ela agora. Porém, eu tenho visto que, assim como Ilia Topuria, muitas pessoas estão subestimando Charles Oliveira do Bronx, e eu acho que as coisas não são bem assim. Vamos começar aqui com essas notícias sobre as falas de Ilia Topuria. Tá. Só contextualizando, dias passados Ilia Topuria chegou a fazer enquete na sua rede social perguntando: você quer que eu ganhe Charles do Bronx como? Por finalização ou por nocaute? Então ele tem seguido um método bem falastrão, ele tem se destacado pelo seu método bem falastrão. Claro que, ao contrário de muitos falastrões, o Ilia Topuria tem um bom cartel, tem um bom currículo, tá? Ele é um grande lutador, não dá pra negar que ele é um grande lutador. E ele segue esse método falastrão. As últimas falas dele foi que Topuria aponta a brecha que irá utilizar para nocautear Charles do Bronx ainda no primeiro round. Então Topuria chegou aqui e falou: o seguinte, o Charles do Bronx, ele é muito bom, ele elogiou o Charles do Bronx, é um bom lutador, é um dos maiores nomes do MMA em ativa ainda, etc. Mas o Charles do Bronx, ele casa com a minha luta. O Charles do Bronx, ele não se movimenta, ele não tem o costume de se movimentar. E isso torna mais fácil eu nocauteá-lo. Topuria também falou o porquê que ele saiu dos pesos penas e subiu para os pesos leves. Então Topuria acabou falando que ele tinha uma dificuldade muito grande para bater o peso na categoria dos pesos penas. Ele batia, mas para ele era algo muito difícil. A gente tem visto muitos lutadores passar por isso, essa dificuldade de bater o peso. E Topuria também falou que ele estava com muita dificuldade de bater o peso. Toda vez que tinha uma luta para bater o peso era uma tortura muito grande. E Topuria acabou falando que no final que ele era como viver no deserto. E eu queria viver na praia. Então Topuria está falando que, cara, perder peso no peso pena, cara, era como viver no deserto. E eu subi pro peso leve porque eu quero viver na praia. Porém, meus amigos, cara, é aqui que tá a situação. Ele não vai dar uma volta na praia. Ele vai lutar com o Charles do Bronx. Ele vai pra guerra. Ele não vai pra praia. Ele vai cair no colo da linha de frente de uma batalha sinistra. Sinistra. Então, eu acho que esse excesso de confiança do Ilia Topuria pode derrubar ele do cavalo. Não vamos negar, Ilia Topuria é sim um grande lutador, tá? Mas ele talvez esse excesso de confiança possa assustar ele, possa ser uma armadilha para ele. O Charles do Bronx, ele não tá falando nada, ele não responde às provocações. E o Charles do Bronx, ele sabe que ele não tá indo dar uma volta na praia. O Charles do Bronx sabe que ele tá indo para uma guerra. Tá, o Charles do Bronx sabe que ele tá indo para uma guerra. O Charles do Bronx tem 35 anos, o Ilia Topuria tem 28. Podemos estar numa situação onde uma nova geração do MMA, que é o Ilia Topuria, pode estar passando aqui a velha geração? Pode ser. Pode ser. Ilia Topuria é um grande nome do UFC. Ele tem 8 lutas dentro do UFC, 5 vitórias por nocaute. Ele chegou a nocautear na última luta o Max Holloway. Tá? O Max Holloway nunca havia sido nocauteado antes. O Ilia Topuria nocauteou ele. O Ilia Topuria vem com 16 vitórias e 0 derrotas. O Ilia Topuria entrou no UFC em 2020, então ele é muito novo, é da nova geração, 28 anos, entrou em 2020. Já o Charles do Bronx, ele entrou no UFC em 2010, o Ilia Topuria tinha 13 anos de idade, 13 anos de idade. Tá? O Charles do Bronx sabe o que é guerra, ele não tá indo dar um passeio na praia, e ele tem essa consciência. Isso é diferente. O Charles do Bronx sabe que vai chegar lá e não vai ser fácil. O Ilia Topuria acha que vai dar um passeio na praia e que vai nocautear o Charles do Bronx. Não é tão fácil nocautear o Charles do Bronx como muitas pessoas, muitos especialistas falam por aí. Não é tão fácil.
Charles do Bronx foi poucas vezes nocauteado dentro do UFC. Ele foi 4 vezes nocauteado dentro do UFC. E a última vez foi em 2017. Em 2017 ele foi nocauteado a última vez por Paul Feder. E ele foi nocauteado antes disso pelo Max Holloway, por Cub Sanson e por Donald Cerrone. E Charles do Bronx já fez batalhas épicas com grandes nomes e lendas vivas dentro do UFC. Ele entrou em 2010, lembrando, em 2010 Charles do Bronx entrava no UFC. Em 2010 Ilia Topuria tinha 13 anos. Em 2010 a maioria das pessoas que vão assistir meu vídeo nem sabia o que era luta. Nem sabia o que era o UFC ainda. Então, não são bem assim as coisas. Podemos estar, voltando a falar, diante de uma nova geração que vai passar uma velha geração? Podemos. Acontece. Mas não é bem assim. Não vai ser tão fácil assim. Charles do Bronx, além dele já ter feito várias guerras na carreira dele, ele vem de uma grande equipe. Uma grande equipe, a Chute Box, que tem tradição de fazer guerras nos seus treinos. É o que a gente ouve falar. Eu não duvido que o Charles do Bronx faz umas guerras épicas nos seus treinos, as quais não são filmadas. E a gente nunca vai ficar sabendo. Então ele está acostumado a ter gente lá dentro da academia tentando arrancar a cabeça dele. Ele está acostumado com isso. O Ilia Topuria vai ser uma nova geração que vai tentar arrancar a cabeça dele? Vai. Com certeza vai. Mas não vai ser fácil assim. Eu acho que a galera tá subestimando demais o Ilia Topuria. Demais. Tá? Temos mais notícias aqui. Temos aqui o... Quem falou o Michael Bisping falou recentemente que acredita que o Ilia Topuria também vai nocautear o Charles do Bronx. A gente vê muitas pessoas... Aqui, ó, a própria casa de apostas tá dando uma vitória aqui de 1,24 se o Ilia Topuria ganhar e 4,20 se o Charles do Bronx ganhar. Ou seja, estão colocando o Charles do Bronx como azarão total e o favoritismo total do Ilia Topuria. Então a gente vê que as pessoas, as casas de apostas, os especialistas estão dando total vitória pro Ilia Topuria. Não, o Ilia Topuria ele é bom do wrestling e vai defender as quedas do Charles do Bronx. Como se o Charles do Bronx entrasse numa luta só pra dar queda. Não é. Ele não entra só pra dar queda. A queda acontece naturalmente durante uma batalha. Charles do Bronx tem experiência pra isso. Ele não vai entrar igual um louco tentando derrubar o Ilia Topuria. Até porque se ele entrar assim, ele não vai conseguir. O Ilia Topuria é bom no wrestling. Ah, o Ilia Topuria tem uma boa mão pra nocautear? Tem. Tem. Claro que tem. Mas o Charles do Bronx não é fácil de nocautear assim também, não. Poucos nomes nocautearam o Charles do Bronx. Então eu acho que esse excesso de confiança do Topuria pode derrubar ele do cavalo. Não só ele, como muita gente. Tá. Temos mais informações aqui, ó. O Ilia Topuria falando aqui, ó, que odeia o Paddy Pimblett, né? Falando que ele queria uma luta com o Paddy Pimblett, que o próximo vai ser o Paddy Pimblett. Assim, dando a entender que ele já tem um cinturão. Ele até chegou a falar aqui, ó. Agora estou pensando, tenho 2 cinturões, e onde você está? Tipo, falando pro Paddy Pimblett que ele não tem nada. Aonde que ele Topuria tem 2 cinturões? Ele já está dando a vitória contra Charles do Bronx certa. Veja o excesso de confiança dele. Eu acho que esse excesso de confiança e subestimar demais o Charles do Bronx, isso vai derrubar ele do cavalo. Não volto a falar, não nego que ele é um grande nome e pode ser uma nova geração passando uma velha geração. Tudo bem. Mas eu acho que não são bem assim. Acho que não vai ser fácil assim esse passeio na Disney. Acho que não vai ser um passeio na Disney, não. Tá? Outra notícia aqui, né? Além disso que eu falei, indo para outras notícias aqui. Justin Gaethje já fez chororô, já se ameaçou se aposentar caso ele não seja o próximo a lutar pelo cinturão, que ele quer o vencedor entre Ilia Topuria e Charles do Bronx, que se não for ele vai se aposentar, né? O Ilia Topuria já falou que se ele ganhar ele quer o Paddy Pimblett. Então o Justin Gaethje chorou, inclusive ele chorou, falou mal, como é que o Ilia Topuria chegou do zero e já vai disputar o cinturão, o Charles do Bronx perdeu pro Makhachev. O Justin Gaethje perdeu do Charles do Bronx já, então tá com esse chororô, tá tentando fazer chantagem emocional pra ver se consegue aparecer aí, tá? Beleza, galera, essas aqui são as notícias mais atuais sobre Charles do Bronx e Ilia Topuria. Essa aqui é a minha análise sobre essa luta. Acho que sim que estão subestimando o Charles do Bronx. Acho que muitos especialistas, a galera tá subestimando demais. Comenta aí o que você acha, dê sua opinião. É muito legal quando vocês comentam, e até discordando de mim. Desta forma vocês engajam, mostram pra mim que estão assistindo e tal. E deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu. Hey!